Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que sem vivenciar o processo de santificação, nós não nos edificaremos no caminho da glória do Senhor. Nós precisamos viver a santificação, dia após dia, de glória em glória. É necessário isso. Hoje eu me permitam, irmãos, eu escrevi aqui sobre um tema que é toda a Bíblia aponta para Jesus. Eu tenho me preocupado muito, essa preocupação, entre aspas, aquela ansiedade necessária, que não é, eu posso dizer, não é necessária, não é uma ansiedade humana, mas é uma ansiedade espiritual, porque ela tem contornos espirituais. Então eu vejo assim, a primeira vez que eu tenho me preocupado com a questão de que muitos dos crentes não têm lido a Bíblia. Muitos dos crentes não têm lido a Bíblia. E quando nós não lemos a Bíblia, nós nos distanciamos do Senhor. Então, com essa preocupação, escrevi isso e quero passar hoje aos irmãos, neste local aqui, em que nós nos reencontramos para celebrar o nome de Jesus. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiz em 9 meses. Eu chamo esse período de gravidez espiritual. E lendo a Bíblia, eu nasci de novo. Mas a Bíblia em si não faz ninguém nascer de novo. É verdade. Mas prestem bem atenção. A verdade contada na Bíblia faz você conhecer o Deus vivo, conhecer Jesus e o Espírito Santo, enviado por Ele, e que habita em todos nós, que somos templo dele. E esse Espírito Santo nos revela o pecado, nos convencendo dele, e nos leva ao arrependimento, e faz com que confessemos que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, com a conversão em Jesus Cristo, que é mudança de rota, nascemos de novo e somos novas criaturas. Por isso eu afirmo que ao conhecer a Bíblia, eu nasci de novo, porque eu conheci Jesus Cristo. E quando nascemos de novo, todo o nosso passado de iniquidades, transgressões e pecados não mais será lembrado por Deus. Deus coloca tudo no mar do esquecimento. Isso é maravilhoso, Senhor. O Deus que nos fez esquece dos nossos pecados quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. E assim, vestidos da armadura de Deus, cheios do Espírito Santo, podemos reler eternamente a Bíblia. Eu quero dizer eternamente na nossa existência. E entender porque toda ela aponta para Jesus. Agora com a postura de fé, porque a fé é um dom de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, somente a palavra de Deus, nada além dela. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Diferentemente de quem não tem fé. E aqui eu falo da fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, a mente brilhante que fez os céus e a terra e tudo que neles existe, o arquiteto, engenheiro, pedreiro do universo, que fez todas as coisas e disse que era bom, e fez o homem e disse que isso era muito bom. Então nós somos produto dessa visão do Deus Todo-Poderoso. Nós somos feitos com isso. Deus disse que todos nós éramos muito bons. O que é que estamos fazendo com nós, irmãos? Então, de onde você parte para ler a Bíblia faz toda a diferença. Um crente, aquele que tem fé genuína, obviamente interpreta de maneira adequada e verdadeira os propósitos de Deus. Isso não tem nada a ver com a lógica humana, mas provém do sobrenatural de Deus. Um ateu lê sem acreditar. Um agnóstico, ele lê esperando uma prova palpável e se cega diante de tantas provas vistas a olho nu, a exemplo da sua própria existência e de uma natureza exuberante
que salta aos olhos. Exatamente o que eu penso. Essas pessoas, enfim, exercem um senso crítico aguçado, porém repousavam num pré-julgamento já fossilizado de quem não deseja acreditar, onde não há arestas para acreditar. Em síntese, se você acredita em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, você lê de um jeito. Se você não acredita, você lê de outro. No Deus de Valfredo. E aleluia, de Regilano também. Amém. E as consequências da sua vida estão nessa postura. As consequências da vida de uma pessoa estão na postura de acreditar no Deus Todo-Poderoso ou não acreditar. Como a Bíblia é um livro espiritual porque vem da sobrenaturalidade de Deus, a verdadeira roupagem que você veste faz você ver e vivenciar a verdade nele revelada, ou nela revelada, no livro, na Bíblia. Se você não tem fé, você vai ser apenas um crítico. Um observador que não observa o que é preciso ser observado. Não vai apreender nem aprender nada. E não vai desfrutar das maravilhas da revelação. Porque a revelação só acontece para os que creem. De toda sorte, não espere pela fé para ler a Bíblia. Porque a palavra é transformadora e nos conduz à fé. Com efeito, a palavra de Deus é poderosa. E mesmo que você não acredite, no momento em que você lê a Bíblia, você passa a acreditar. Então a conclusão é que muitos não acreditam simplesmente porque não leem e não conseguem experienciar a graça. Vamos visitar esse livro fascinante. Então, irmãos, eu sei que muitos já conhecem, mas eu sempre digo que a palavra de Deus tem que ser, obviamente, repetida. Porque o Espírito fala no nosso coração e nós devemos sempre agasalhar a palavra. Então, veja bem, a Bíblia, o que é a Bíblia? É uma coleção de livros, 66 livros, 39 do Velho Testamento, ou Velha Aliança, 27 do Novo Testamento, a Nova Aliança. E para entender essas alianças, é necessário estudar e meditar na Bíblia. Os céticos, aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles gostam de debochar dizendo que papel aguenta tudo, quando eles não entendem que a Bíblia foi inspirada. É verdade, papel aguenta tudo, não há dúvida sobre isso. Inclusive a verdade. Aprendi isso do pastor Augusto Nicodemos. A Bíblia revela os escritos inspirados por Deus por meio de 40 pessoas comuns, pescadores, analfabetos, assim como reis, gente conhecedora da lei, cobrador de impostos, etc. E nós que lemos a Bíblia não somos inspirados, porque não temos nada mais a revelar. Nós somos iluminados pelo que ali já se encontra e foi revelado. Então procure saber, como eu procuro saber e conhecer, aleluia, de cada um dos 66 livros. É uma jornada espiritual inigualável. É uma caminhada que somente acaba quando deixarmos a existência rumo à glória de Deus. Não existe processo de santificação, por isso que eu comecei lendo o versículo da Bíblia sobre a santificação, sem a leitura diária da Bíblia. Esse é o alimento que devemos comer todos os dias, mais importante do que os alimentos que nós comemos todos os dias e que não é a palavra. É a água que devemos beber todos os dias, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que beber de mim não mais terá sede. Não espere conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra, é impossível. Gosto de dizer, se há uma só coisa que devemos fazer no mundo, uma só, é ler o livro santo. Se há algo que deveríamos levar para uma ilha deserta, é a Bíblia. Na Bíblia aprendemos a não resistir a Jesus e a ter a sua companhia para a eternidade. Em síntese, a Bíblia é o livro que conta a história das histórias. A mega narrativa, embora não seja um livro de história em si, conta a história do povo judeu, povo escolhido por Deus, mas bem mais do que isso, conta o plano de Deus para a redenção do homem, a reconciliação entre o homem e Deus, entre a natureza e Deus. Também não é a Bíblia um livro de ciências, que procura explicar de forma científica o porquê das coisas. Não se deve ler a Bíblia como se lê um livro qualquer, ela é única. E a verdade de Deus vem sendo espalhada há mais de 20 séculos. Porque Deus quis assim, porque Deus escolheu desta forma. Bem, começamos pelos 5 livros escritos por Moisés, chamado de Pentateuco. Para os judeus, esses livros compõem a Torá.
O Pentateuco faz parte do Velho Testamento, inicia-se pelo livro Gênesis, um livro de 50 capítulos, que é o livro onde está desvendada a criação, nos capítulos 1 e 2, coisa maravilhosa, mas é também um livro que revela a perdição no capítulo 3, onde fala que é o homem perfeito feito por Deus, usando indevidamente o livre-arbítrio concedido por Deus, um dos seus mistérios, resolveu voluntariamente pecar. Então aprendemos sobre a queda do homem no jardim do Éden, fruto da desobediência, ao escolher o homem comer o fruto que não devia comer. E hoje, o homem que continua pecando voluntariamente, continua comendo o fruto e se engasgando com a maldição, e continua murmurando e jogando a culpa na serpente. Temos então outros livros na Bíblia que são os ditos livros históricos, poéticos, proféticos, os 4 evangelhos, as cartas paulinas em número de 13, as cartas gerais e finalmente o Apocalipse, obrigado, o livro mais difícil de ser interpretado de toda a Bíblia, que aponta para os fins dos tempos, o Apocalipse, mas o começo de uma eternidade com Deus, apenas para os que nele creem. Dito isso de modo apressado, o desafio hoje é mostrar em poucos minutos porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Não vamos encontrar no Velho Testamento o nome de Jesus, mas em diversas passagens ele é revelado e praticamente em todos os livros ele é exaltado. Então eu vou apenas citar 3 passagens rápidas aqui, porque o tempo não vai ser possível, mas vamos continuar no próximo encontro, se Deus quiser, e para a glória dele. Mas veja só essas 3 passagens em Gênesis, irmãos, quando Jesus aparece. O capítulo 1, 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Aqui sabemos da presença trina. Deus, Jesus e o Espírito Santo, ou seja, façamos o homem. Quem? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, conclusão, Jesus nos fez também. Em Gênesis 3:22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. Nós aqui, quando ele se tornou como um de nós, significa dizer Deus, Jesus e o Espírito Santo. Finalmente, Gênesis 11, na narrativa sobre a Torre de Babel, no versículo 7, há essa passagem que diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, porque um não entenda a linguagem do outro. Desçamos e confundamos. Quem? Desçamos e confundamos. Deus, Jesus e o Espírito Santo. No próximo capítulo nós falaremos sobre a queda e falaremos sobre como a Bíblia aponta para Jesus, no livro Gênesis 3:15. Então, irmãos, eu exorto a todos a meditar nesse capítulo, nesse livro e nesse capítulo, para nós entendermos melhor. Porque muitas pessoas acham que Jesus só aparece no mundo a partir dos evangelhos no Novo Testamento. E claro, e é evidente que isso não é verdade. Vamos agora agradecer a Deus por esse momento. Pode levantar, irmão. Nós agradecemos a Deus, Senhor, pela tua presença no meio de nós aqui que chegamos para mais um dia de trabalho, um trabalho que também é permissão tua, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer. Isso aqui não são palavras vãs, não são palavras de praxe, não são palavras pré-fabricadas. São palavras que vomitam do coração, são palavras que saem de um homem pecador, mas que reconhece, Senhor, do teu poder, conhece da tua majestade, que te entroniza, Senhor, que aqui reconhecendo isso, tudo isso, Senhor, suplica pela intercessão do Espírito para que todos nós possamos ter uma tarde maravilhosa de trabalho e todas aquelas pessoas que aqui não estão, mas que seja estendido a todas essas pessoas, nossos colegas, as pessoas que aqui vêm nesse lugar, também todas as pessoas do mundo, Senhor, porque o mundo está precisando a cada dia mais do teu amor e da tua misericórdia, e que os nossos olhos sejam abertos. Então exorto a todos a ler a palavra de Deus, para que nós possamos nos recompor diante da sua majestade. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Corro para cima.